Quantos números são necessários para descrever a Lua? Em primeiro lugar, a superfície da Lua é coberta por várias crateras formadas pelos impactos de diferentes asteroides ao longo de centenas de milhões de anos. Elas têm uma forma completamente diferente, mesmo que pareçam semelhantes na superfície. Diferentes padrões de impacto de asteroides. Para descrever cada cratera com precisão, precisaríamos de pelo menos 2 coordenadas de precisão e latitude para milhares de crateras e o tamanho de cada cratera. São milhares de números para descrever a Lua. Isso não inclui uma descrição da composição química da superfície lunar e como essas composições variam em diferentes regiões. O número de números que precisamos aumenta rapidamente, de milhares para milhões e mais. E este é apenas um dos objetos relativamente simples do universo, uma Lua. Quantos números são necessários para descrever um planeta, uma estrela ou uma nebulosa? Para descrever um todo, a resposta pode surpreendê-lo. Com quantos números são necessários para criar o objeto único mais massivo do universo? Não importa quão massivos eles sejam, seja uma galáxia própria ou a 1 bilhão de anos-luz de distância. Os números por si só são suficientes para defini-los completamente. Objetos muito simples só precisam de 3 parâmetros para classificá-los: sua massa, carga e momento angular. Conheça esses 3 números e você terá tudo. No entanto, existem inúmeras maneiras de formar um buraco negro e eles podem levar bilhões de anos para serem consumidos. Poeira e gás podem formar um buraco negro, ou ele pode ser formado pelo colapso direto de uma estrela massiva em uma explosão de supernova de 2 linhas. Talvez outro buraco negro pudesse crescer através de fusões repetidas de outros pares de buracos negros. O banco de dados de todas as civilizações do universo consiste em cada um. Cada informação e cada número que alguém já pensou ou disse sobre qualquer coisa no universo pode entrar em um buraco negro. No entanto, uma vez formado, toda essa informação é reduzida a 3 números. Como um buraco negro é formado e o que ele contém se torna quase irrelevante. Então, a questão é como eles podem ser descritos em apenas 3 números, dadas as possibilidades quase incontáveis de formar um buraco negro. Para onde vão todas as outras informações? Elas sobrevivem ao buraco negro de alguma forma oculta. O que exatamente está dentro dele? E o que isso significa para o resto do universo? Onde está sua verdadeira origem? Muitos dos átomos que o compõem datam dos primeiros segundos do Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás. É tão fascinante rastrear nossas origens na estrela negra do século XVIII. Uma ideia de como a gravidade funciona. A teoria da gravitação universal de Isaac Newton chocou a comunidade científica há um século. Newton considerava a gravidade uma força universal, atração imediata sobre todo o resto. Nada pode evitar a gravidade. O poder é até a própria luz. Se esta teoria da luz como partículas estivesse correta e a gravidade fosse universal, então a gravidade deveria agir sobre essas minúsculas partículas de luz, puxando-as e elas puxariam de volta. Mitchell também sabia que a luz viaja muito, muito rápido. Na verdade, no início do século XVIII, o astrônomo James Bradley mediu a velocidade da luz pensando na deflexão da luz de estrelas distantes. E ele a mediu muito bem e com precisão. À medida que a Terra se move em sua órbita, um objeto jogado para cima cairia de volta. Mas se você jogá-lo para cima rápido o suficiente, isso não acontecerá. O que acontece, em vez disso, é que ele tem velocidade suficiente para escapar da gravidade da Terra e entrar no espaço. Este valor limite é chamado de velocidade de escape. É a velocidade mínima de lançamento vertical necessária para escapar da gravidade de um planeta e atingir o espaço infinito. É calculada na teoria da gravidade de Newton para qualquer determinado objeto. Determine a velocidade de escape do planeta e como ela depende do tamanho e da densidade do objeto. Quanto mais pesado o objeto e maior a densidade, maior será a velocidade de escape. Para a Lua, essa velocidade de escape é de cerca de 2,4 km por segundo. Para Júpiter, em outras palavras, essa velocidade é ligeiramente inferior a 60 km por hora. 1 segundo para o nosso Sol é de cerca de 617 km por segundo. Mas imagine um objeto mais denso. Michel perguntou-se o que aconteceria se a velocidade de escape de um objeto excedesse a velocidade da luz. Ele seria capaz de escapar? Nesse caso, tal objeto pareceria estar dentro, gravitacionalmente pesado, mas completamente escuro. Até a luz seria puxada pela sua gravidade. A linguagem e o argumento aqui são que a linguagem da física newtoniana será substituída pelas teorias de Einstein, mas os conceitos que ele descreve permanecem e são legíveis para Michel. Seu nome não foi usado quase 2 séculos depois, mas a primeira descrição do que hoje chamamos de buraco negro, Michel estava muito à frente de seu tempo. Seu resultado parecia ser apenas uma curiosidade abstrata. Então ele foi até a gaveta dos fundos científicos e ficou lá por 150 anos. Foi nas
trincheiras angustiantes da Primeira Guerra Mundial que foi aberta. O astrônomo alemão Karl Schwarzschild estava ansioso naquele ambiente infernal, pensando nas novas equações da relatividade geral de Einstein. Depois de desenvolver sua teoria da relatividade especial em 1905, Einstein conseguiu estendê-la para incluir a gravidade uma década mais tarde. Construiu sua teoria geral da relatividade. Essa teoria exigia 10 equações para descrevê-la. Essas equações são familiares agora, mas pareciam assustadoras quando foram escritas pela primeira vez. Em 195, o caminho para essas equações era desconhecido. Schwarzschild estava procurando a solução mais simples que ele poderia imaginar. Um espaço-tempo esfericamente simétrico, envolvendo uma massa pontual concentrada. Inserindo tudo nele e calculando cuidadosamente, ele chegou a uma solução, agora conhecida como solução de Schwarzschild. Projete um parâmetro e um uniforme. A massa esférica na relatividade geral é a deformação do espaço-tempo próximo. A magnitude dessa deformação depende da coordenada do espelho. Quanto mais próximo da massa, maior a deformação, enquanto a mudança é pequena à distância. Uma propriedade profunda e marcante pode-se ver nele que quando a distância se aproxima do infinito, coisas estranhas acontecem em distâncias críticas. Alguns termos na solução parecem ir para zero e outros para o infinito. O que isso significa? Embora uma derivação matemática completa seja impossível, a solução de buraco negro é uma existência do mundo. Uma concha esférica a alguma distância do centro de um buraco negro representa o ponto sem retorno para objetos que entram à distância. Nenhum objeto pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Objetos que se afastam do buraco negro, no local, a velocidade da luz fora do mundo pode escapar da gravidade do buraco negro até o infinito, muito longe, mas nada além do mundo dos eventos. Nenhum objeto que se aproxime de um buraco negro pode escapar, nem mesmo as próprias leis da física da luz proíbem qualquer fuga. Uma vez dentro do buraco negro, qualquer astronauta se encontra numa passagem de mão única. No mundo do evento, o tempo sempre aponta para o centro do buraco negro. Com os astronautas, à medida que os astronautas caem ainda mais, a atração da gravidade torna-se cada vez mais forte. É o do raio no qual a velocidade de escape excede a velocidade da luz. Se uma massa for comprimida em um raio menor que seu raio de Schwarzschild, o raio de Schwarzschild do nosso Sol é de cerca de 3 quilômetros. Para a Terra é inferior a 1 centímetro. O raio de Schwarzschild de um ser humano é de potência. É menor que o núcleo de um átomo se todas as estrelas, gás e poeira da Via Láctea fossem de alguma forma comprimidos para menos de 0,2. Um buraco negro verdadeiramente massivo acabaria por se formar num raio de anos-luz. A solução de Schwarzschild foi descoberta em 1095, mas, tal como o trabalho de Mitchell durante meio século, parecia pouco mais do que uma curiosidade intelectual. Seria apenas um artefato matemático? Infelizmente, à medida que a mecânica quântica revolucionou uma área da física após a outra, nas décadas de 1920, 1930 e 1940, a gravidade e a relatividade geral eram vistas como um campo periférico. Comentários feitos pelo físico americano Richard Feynman em uma conferência sobre gravidade no início da década de 1960 dão uma ideia do que as pessoas pensavam dele. Não tirei nada da conferência, não aprendi nada porque não há experimentos na área, então não é uma área ativa. Portanto, as melhores pessoas raramente trabalham nela. O resultado é que há muitos idiotas aqui. Isso não é bom para minha pressão arterial, como Feynman resumiu tão claramente. No final da década de 1960, devido a avanços teóricos e observacionais, o estudo dos buracos negros e da relatividade geral tornou-se novamente intenso, tanto observacional quanto teoricamente, e continua até hoje na mente do público. Um cientista, mais do que qualquer outro, está associado a esse renascimento. Stephen Hawking ocupa um lugar especial entre os ícones humanos da física do século XX. A sua extraordinária história de vida inspirou milhões de pessoas. Ele se mudou para a Universidade de Cambridge para estudar para um doutorado. Mas, durante seu doutorado, a vida de Hawking passou por duas grandes mudanças. Primeiro, aos 21 anos, ele foi diagnosticado com doença degenerativa do neurônio motor, com a expectativa de vida de cerca de 18 meses. Em segundo lugar, ele ganhou facilmente honras de primeira classe na Universidade de Oxford. Pela primeira vez após seu diploma honorário, ele começou a trabalhar duro e com paixão. À medida que a perspectiva de uma morte precoce se aproximava, ele se dedicou ao trabalho. Ansioso por realizar algo e deixar um legado de seu talento, Hawking finalmente viveu mais do que isso. Ele morreu em 2018, aos 76 anos, tornando-se um dos cientistas mais famosos do mundo. A razão científica para sua fama vem do fato de que o primeiro renascimento do buraco negro ocorreu principalmente entre 1967 e 1974. Durante este período, houve uma colaboração extraordinária entre Hawking
e o matemático Roger Penrose. Penrose abordou o antigo tema da relatividade geral. Juntos, Hawking e Penrose provaram um conjunto de teoremas importantes. Se você começar com um grupo de partículas pesadas e elas forem compactadas e puxadas umas pelas outras sob a ação da gravidade, os resultados não serão intuitivamente claros. Talvez elas também se ejetem e escapem. Hawking e Penrose resolveram este problema, mostrando que, em circunstâncias bastante gerais, onde um conjunto de partículas de matéria colapsa sob a ação da gravidade, o fim inevitável desse colapso seria um ponto de partida na estrutura do espaço-tempo rodeado por um buraco negro. Este resultado não tem a ver com intuição, esperança ou expectativa. É uma prova. A colaboração Hawking-Penrose também mudou a forma como os relativistas pensam sobre o espaço e o tempo, através de uma nova visualização conceitual chamada diagrama de Penrose. Isso simplificou muitas soluções complexas para as equações de Einstein. De repente, foi possível ter uma ideia do que é um buraco negro. Um diagrama claro para ilustrar a estrutura causal do espaço-tempo. Nestes diagramas, a luz sempre viaja em um ângulo de 45 graus, tornando fácil ver quais pontos do espaço-tempo podem afetar causalmente quais outros pontos. O mundo intermediário pode ser considerado como alguém que não está mais em contato com o mundo infinitamente distante do lado de fora. Numa intersecção de conexões causais, a mente de Hawking voou através do espaço e do tempo enquanto seu corpo era consumido. Há boas razões para pensar que esses estranhos objetos descritos na página, os buracos negros, podem realmente existir na Via Láctea e coincidentemente com ela. Ao mesmo tempo, a qualidade dos telescópios astronômicos estava melhorando rapidamente. Com satélites capazes de enviar telescópios ao espaço, o céu pode ser observado pela primeira vez acima das nuvens, não apenas em ondas de luz, mas também em outras bandas, como raios X. Isso levou a um céu de raios X chocante. Ele é muito mais movimentado e mais lotado. Na verdade, existe uma fonte particularmente brilhante e compacta, chamada Cygnus X1. De onde vêm tantos raios X energéticos? Como é que puderam provir de uma área tão pequena? Só existe um bom candidato para explicar os dados: a presença de um buraco negro compacto. À medida que a matéria acelera em direção ao buraco negro, raios X energéticos são liberados. Desde que Cygnus X1 foi descoberto como um buraco negro na década de 1970, muitos outros buracos negros foram descobertos. Pode haver até 100 milhões de buracos negros na nossa galáxia. Buracos negros em colisão foram observados porque as ondas gravitacionais produzidas pela sua colisão foram capturadas pelo Observatório LIGO nos Estados Unidos. Mas para os buracos negros deste período, a excitação veio não apenas das observações astronômicas da Via Láctea, rabiscadas freneticamente em escritórios e em quadros negros em explosões de criatividade noturnas, mas a exploração teórica deles tornou-se um novo playground para os problemas mais extremos do universo. Não precisa de detalhes intrincados. Quantos números você precisa para descrever uma pessoa e quanta informação sobre sexo, idade, cor da pele, altura, saúde, etc. São buracos negros muito complexos, mas aparentemente misteriosos. De certa forma, isso se reflete na solução das equações de Einstein. A solução não é fácil. Schwarzschild descobriu o buraco negro mais simples em 1950. Logo após a solução, outra generalização foi descoberta para a solução de um buraco negro carregado, Riesner-Nordström. Somente 50 anos depois, em 1963, a generalização mais importante da solução de Schwarzschild apareceu. Esta foi a solução de Kerr, na Nova Zelândia. Ela descreve um buraco negro sem carga, mas este é um buraco negro com momento angular ou rotação, um buraco negro que gira em seu próprio eixo. Imagine uma bailarina supermassiva girando muito rápido com os braços estendidos. Se for pesada o suficiente para quase atingir a densidade crítica para formar um buraco negro, quando ela coloca os braços para trás para aumentar sua velocidade de rotação, ultrapassa esse limite de densidade e imediatamente entra em colapso em um buraco negro. Antes de entrar em colapso, ela não desaparece. Ela entra em um buraco negro que está na solução de Cole. Mas por que parece haver tão poucas soluções de buracos negros? Apenas a solução de Schwarzschild, a solução de Cole e suas generalizações incluem esse número limitado de cargas. Não é apenas uma falta de esforço enquanto os físicos estudam as equações da relatividade geral e pensam sobre o que causa os buracos negros. O tipo de solução que eles suspeitaram inicialmente revelou-se algo único nessas soluções de buracos negros. Um resultado agora conhecido como Teorema da Unicidade dos Buracos Negros. O resultado teve consequências extraordinárias. São enormes no universo. Eles seriam necessários trilhões de números para descrever e recriar com sucesso até mesmo objetos vagamente semelhantes. A aparência mais direta, eles são muito
muito diferentes e passam por uma tremenda evolução durante seu ciclo de vida. Comece pelo universo, desde estrelas ultramassivas de primeira geração que vivem apenas alguns milhões de anos, até estrelas congeladas de massa ultra baixa que se prevê que durem até o crepúsculo cósmico, são um tesouro de possibilidades. Mesmo para gases que estão abaixo de uma determinada temperatura e pressão, podemos sentir ambas as propriedades. Sentimos o ar quente ou frio e sentimos a mudança na pressão da cabine à medida que o avião desce. No entanto, não podemos sentir os componentes individuais que o compõem. Esse gás, o gás que preenche qualquer sala ou forno, tem um número quase incontável, mas ainda finito, de moléculas que ricocheteiam umas nas outras, de tal forma que corpos volumosos como nós não conseguimos discernir átomos individuais quando falamos de um verão quente. Numa estufa, não dizemos que as moléculas de gás no seu interior se movem mais rapidamente. Simplesmente dizemos que está quente, mesmo que estejamos vagamente conscientes do conceito de calor, sob a descrição microscópica de átomos que se movem mais rapidamente e transportam mais energia. Buracos negros têm suas temperaturas e pressão. Para ambos os sistemas físicos, usamos alguns números para descrevê-los. Para ambos os sistemas físicos, esses números escondem um rico arranjo inter.